som. Aleluia, aleluia. Som. Som, som, som. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Som. Som, 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 som. Aleluia. Som. Som, som. Aleluia, aleluia. Aleluia. Agora, aleluia. A graça e a paz, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bom que você está aqui hoje. Não sei se você já deu um sorriso para o irmão que está do seu lado. Fala para ele também, que bom que você está aqui. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. Ainda mais nesse mês de janeiro, né? Mês de férias, muita gente viaja, graças a Deus. Se os irmãos viajam, é que é sinal que os irmãos estão prosperando. Alguém pode dizer amém? Porque quem não tem dinheiro, como é que viaja, né? Então, quando sinto falta de alguns irmãos, por um momento eu fico triste, mas depois eu fico alegre. É uma mistura de emoções, sabe? Eu fico triste que eu não vi o irmão. O irmão não veio. Aí depois eu penso, está viajando, que benção. Então o irmão está abençoado, tem dinheiro sobrando, né? Irmão Daniel ali também, aleluia, que bom te ver aqui. Bem-vindo de volta. Amém? Deixa eu só colocar aqui para gravar, para a gente começar. Aliás, eu preciso fazer o Videira News agora, não é isso? Cadê os irmãos? Irmãos, nós tivemos um pequeno problema com relação ao Videira News. A gente não conseguiu gravar, teve um problema inesperado, né, da nossa equipe, né, de irmãos que fazem a gravação. Então, a partir de agora, eu sou o Videira News, amém? Todas as notícias que você precisa saber agora. Amém? Bem, irmãos, então só lembrando alguns avisos que estão aí no seu informativo, tá bom? Porque o Videira News é apenas uma forma dinâmica da gente apresentar o informativo. Então, no dia 4 de fevereiro, né, nós vamos ter a capacitação dos Radicais Kids para toda a liderança, amém? Então, vai ser às 13... Eita, agora complicou. Como é que enxerga isso aqui? 13 horas. Isso. Chega uma idade, irmãos, que você tem que colocar óculos para ver de longe e tirar para ver de perto. Como é que faz? E a última vez que eu fui trocar meus óculos, o oftalmologista ele falou, não, você está muito novo para ter aqueles óculos, como é que chama? Multifocal. Ele disse que eu estava muito novo. Eu acreditei que eu estava muito novo, mas eu acho que eu não devia ter acreditado. Eu acho que eu devia ter feito o multifocal, né? Agora eu fico nesse sofrimento. De longe tem que pôr o óculos, aí de perto tira. Aí vira essa confusão. Mas, enfim, Deus é bom. Amém, irmãos? Então, veja que você não está sozinho, né? Quem sofre de problemas de vista? Deixa eu ver. Tem alguns irmãos, né? Então, você sabe. Amém? Então, no dia 4 de fevereiro, irmãos, essa capacitação já vai acontecer no nosso novo endereço. Amém? E nós vamos fazer o nosso último culto aqui no domingo que vem. Tá bom? Então, vai ser o nosso culto aí de despedida. E deixa eu falar outra coisa ainda. Deixa eu terminar aqui o informativo, que eu quero falar outra coisa muito especial. Cadê o pastor Rafael? O pastor Rafael tem que estar pertinho de mim aqui. Alguém... Rafael, chama o pastor Rafael lá para mim, por favor. Fala que eu preciso muito dele bem aqui presente, que ele vai ficar responsável por algo que nós vamos fazer, que não está aqui no informativo. Bem, e aí nós vamos ter também, irmãos, o encontro mundial, amém? Vai ser um encontro que vai acontecer em todas as nossas quase 40 igrejas, né? 40 igrejas, ó. Todas as nossas igrejas em quase 40 países, né? São muito mais que 40 igrejas, né? Então é um movimento de todas as nossas igrejas, inclusive igrejas associadas, fazendo um encontro com Deus no período do carnaval. Amém? Então é justamente ali, especialmente no mês de fevereiro, né? Sendo dentro do mês de fevereiro, está contando, mas a ideia é de fazer no período do carnaval. Então no dia 10 de fevereiro vai ter o encontro Kids, 17 para os juvenis e 17 também para os babies. Está tudo errado? Oxe, é mesmo, hein? Então pronto, corrigindo, Videira News. Bom de fazer ao vivo, porque fica tudo evidente, né? Então vai ser tudo no dia 10. Amém? Obrigado, Suzy. Vamos lá, o que mais? Irmão, só lembrando você também sobre a sua oferta das primícias que a gente recebe durante o mês de janeiro. Então, você pode fazer a sua oferta mandando para a conta da igreja, né, o Pix, aquele Pix normal mesmo, você pode usar, tesouraria.videirarec@gmail. Então, você manda a sua oferta das primícias, que é a sua primeira oferta do ano, que é a sua melhor oferta, né, e os irmãos sabem do propósito dessa oferta, que é para a quitação das nossas cadeiras. Mas,
Se você quiser também, né, então pelo menos umas 3 vezes na semana, né, o pastor Ronaldo tem colocado aí o aviso também do sorteio. Então você pode também participar com a sua oferta das primícias através do sorteio. Aí você fala, pastor, eu quero dar R$200 não, 200, pode dar mais, né? Quero dar R$1.000, aleluia, de oferta das primícias. Agora vai. Isso aí, gostei do Eita Glória, viu? Pastor, eu quero dar R$1.000 de oferta das primícias, mas eu quero concorrer a esses 1.000, porque vai que eu dou e recebo de volta. Já pensou que benção? Aí você vai ter que comprar quantos bilhetes do sorteio para dar 1.000? Quantos? 100, entendeu? Então aí você pode fazer através do sorteio. Mas se você falar, pastor, eu quero só dar, não quero ter a chance de receber, então você só faz no Pix da igreja, não tem nenhum problema, amém? Então não é obrigatório participar do sorteio, isso aqui é só para te ajudar, para você ficar motivado, né, e concorrer a um Pix de R$1.000, e também para você colocar, né, a gente até fez um aviso recentemente, colocou nos grupos da igreja, que é um pequeno texto que cabe no status do WhatsApp. E aí você coloca no status do seu WhatsApp, irmãos, você não tem ideia do tanto de gente que vê o seu status do WhatsApp. Essa é uma maneira de você pedir para as pessoas sem falar nada para elas. Né? Então, essa semana mesmo, a semana passada e a semana retrasada, tiveram pessoas que ofertaram para a igreja só porque estava no status do WhatsApp. É gente que nem é daqui da nossa igreja. Gente lá de Goiás, né? Tiveram 2 irmãos que eu conheço, né, daqui de Recife, de uma outra igreja, que porque viram no status do WhatsApp o sorteio lá, participaram também. Entendeu? Então, é só você colocar lá, as pessoas vão olhar, já vão contribuir. Amém? Então, você pode fazer dessa forma. Mas, voltando para cá, nós vamos ter também, irmãos, nossa primeira Holy Fest completa, de verdade. Amém, irmãos? É a primeira Holy Fest completa, de verdade mesmo, no modelo que a gente sempre fez lá em Goiânia e nas nossas maiores igrejas, né? Então, além do momento das ministrações da palavra, que vai ter aqui na segunda-feira do Carnaval, não é isso, pastor Rafael? Aí, na terça-feira, vai ter as nossas Olimpíadas num clube, né, de fato, e vai ser uma grande bênção, então você não pode perder por isso. E lembrando que os irmãos de qualquer rede podem participar. Então, tem irmãos da rede adultos já se inscrevendo também para passar esse dia lá no clube, não é isso? Qual que é o valor mesmo, pastor Rafael? É R$65 com o almoço, o dia no clube. É isso mesmo, né? Então, R$65 por pessoa, com o almoço já, tudo incluso, para você passar o dia lá nesse clube, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E detalhe importante, viu, irmãos? Isso é uma coisa que a gente nunca conseguiu em Goiânia. Eu lembro porque eu que organizei as primeiras Holy Fest lá em Goiânia, inclusive. Eu era pastor de jovens, né? E até hoje faz no mesmo clube lá. O nome do clube é SESI, é um clube do SESI, só que é o Ferreira Pacheco, né? Que é um clube lá muito grande, né? E eles nunca deixaram um clube exclusivo para a igreja. Aí isso era um pequeno desafio, né? Porque estava na época de carnaval, aí imagina ímpio na época de carnaval. Ímpio já fazendo impiedade em qualquer época já é complicado. Agora imagina o ímpio fazendo impiedade no carnaval. Aí a coisa agrava, na verdade. Então, mas não era possível a gente reservar o clube exclusivo para a igreja, eles não permitiam. Só que, no nosso caso, o clube vai estar só para a gente. Não é isso, pastor Rafael? Então, vai ser uma grande bênção. Então, mesmo você que não é da Rede Jovem, você pode participar, né? E vai ser um tempo muito precioso. Amém? Então, nós vamos fazer a nossa Holy Fest como nunca foi feita antes, né? Conforme nós fazemos lá em Goiânia e nas nossas maiores igrejas. Bem, e qual que é o aviso especial que eu falei para os irmãos, que eu iria dar e que eu precisava do pastor Rafael? É o seguinte, não sei se os irmãos acompanharam, eu vou ver se de repente a gente até coloca o link, viu, pastor Ronaldo? Depois colocar o link daquele vídeo que o pastor Luiz compartilhou lá em Goiânia, sobre os 25 anos da videira. Não sei se os irmãos sabem, mas nesse ano nós estamos celebrando 25 anos, né, de história da videira, desde o começo da videira lá em Goiânia. E eu quero dizer para você que eu sou um dos pioneiros. Né? Não sei se a Cindy faz parte dos pioneiros, ele também faz. A Cindy está aqui, também faz parte dos pioneiros lá da videira em Goiânia. E o que acontece? O pastor Luiz, ao invés de fazer uma única festa para celebrar os 25 anos, resolveu fazer festa o ano inteiro. Em vez de fazer uma vez no ano, vai fazer o ano inteiro. Então, todos os meses vai ter uma comemoração. E aí ele desafiou os pastores das outras videiras
para fazer uma comemoração, né, de maneira semelhante, vamos assim dizer. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos também comemorar, né, esses 25 anos da história da videira, amém? Então, na verdade, não é da história da videira Recife, é a história da origem da nossa igreja, amém? Porque tudo começou, né, lá em Goiânia, né, na garagem da casa do pastor Naor, quero te dizer, com um grupo de 50 irmãos, e hoje nós já estamos aí, daqui a pouco, em 50 países, né? Então, veja que coisa aconteceu em 25 anos de história. É uma coisa impressionante. E aí tem até um slogan, né? 25 anos da videira, uma história que merece ser contada. É um negócio assim, né? Um slogan, o que precisa ser contada? Alguém me ajuda aí, precisa ou merece? Não lembro. Mas, enfim. E aí, irmãos, nesse mês lá em Goiânia, no dia 28, que é o dia que nós vamos fazer aqui a mesma coisa, haverá um café da manhã para os pioneiros, né? Então, os irmãos que estão na videira lá em Goiânia, há pelo menos 20 anos, vão ter um café lá especial para eles. E a mesma coisa nós vamos fazer aqui, só que no nosso caso não vai ser um café, né? Vai ser como é que é o nome, pastor Rafael? É um coffee break, é? Como é que é? É um lanche da tarde, né? Um coffee break, né? Sala VIP, os irmãos estão dando um monte de nome aqui, não definiu o nome, vocês entenderam já, né? Mas, enfim, no próximo domingo, às 15 horas, então nós vamos ter aí, né, um momento, né, de honra para todos os irmãos que estão na videira aqui de Recife e que entraram na videira até junho de 2016. Então, se você entrou na videira até junho de 2016, aqui na videira de Recife, você vai ser convidado para participar, né, desse café especial aí que nós vamos fazer para os pioneiros da videira Recife. Amém? Então, veja, onde que vai acontecer esse café? No novo prédio, né? Então, essa semana nós vamos correr para dar uma melhorada lá, não vai estar tudo pronto e perfeito, mas vai ter ar-condicionado já, com certeza, amém? E... Oi? Sim. Aí o pastor Rafael, que vai estar à frente, né, desse café especial, café dos pioneiros, né, café com pioneiros, né, alguma coisa assim, depois vai definir o nome. E vai ser criado um grupo no WhatsApp amanhã, e nós vamos colocar o link desse grupo nos grupos da igreja. Ou se você talvez não estiver nos grupos da igreja, que a gente tem um grupo dos irmãos, às vezes não está todo mundo, tem um grupo de líderes. Se você não estiver em um desses grupos, basta você mandar uma mensagem para o seu pastor ou para mim, no WhatsApp: pastor, eu sou um dos pioneiros da videira Recife, e eu quero estar nesse café. Amém? Então, você manda uma mensagem para um dos pastores e você vai ser introduzido nesse grupo do WhatsApp. E esse grupo é só um grupo para a organização do café, para a gente organizar tudo aquilo que precisa ser feito. Tá bom? Então, nós vamos, né, convidar os irmãos, a gente vai oferecer, né, esse café para os irmãos, e até uma maneira de honrar os irmãos como sendo a primeira reunião, né, no prédio novo. Então, a primeira reunião no prédio novo vai ser esse café com os pioneiros. E aí, eu sei que às vezes alguns irmãos ficam perguntando: pastor, mas por que disso? Até junho de 2016, né, eu entrei em 2017, então eu não sou um dos pioneiros. Eu quero dizer que você é uma bênção, você que entrou depois, amém? Antes de mais nada, você é uma grande bênção. Continue aqui, amém? Não vai embora. Mas é o seguinte, é porque a gente tem que ter um critério. E o que as igrejas, com uma história de não muitos anos, como a videira de Goiânia tem feito, a maior parte delas, estão considerando como pioneiros os irmãos que estão na videira desde o primeiro ciclo, né? Os irmãos sabem, né, que na história do povo de Deus, e na própria história da igreja também, existem ciclos de 7 anos. Amém? Quantos aqui sabem disso? Amém? Ótimo. Então, a igreja videira aqui em Recife, no sentido de instituição formal, CNPJ, prédio, local de reunião, igreja organizada, começou a partir de junho de 2010. Entendeu isso? Então, antes a gente tinha a igreja como congregação, mais antigamente ainda como microigreja, tinha estágios, né? Mas a igreja organizada, formalmente, foi a partir de junho de 2010. Então, de junho de 2010 até junho de 2016, dá quantos anos? 7 anos, não é isso? Então, quem entrou até junho de 2016, você está convidado para ter esse momento do café conosco. Amém? Então, espero que... Eu não sei, eu ia perguntar, né, quem está aqui desde essa época, mas eu não vou perguntar não, porque de repente tem irmão que vai ficar já meio chateado comigo, mas eu queria ir. Veja. Mas, enfim, então está dado o recado. Então, amanhã a gente vai colocar, né, nos grupos.
E a gente precisa dessa informação apenas a título de organização para a gente receber os irmãos lá e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, tá bom? Né, a gente vai entregar para os irmãos aí como se fosse um certificado, né, de pioneiro da Videira Recife. E olha para cá, outro detalhe. Às vezes tem irmãos, isso é importante você saber também, às vezes tem irmãos que estiveram conosco, aí de repente saiu da igreja, voltou. Esses irmãos contam também? Claro que conta. Quem estiver aqui conta. Só não conta quem está em outra igreja. Você está entendendo? Então, se você descobrir algum irmão, falar, não, fiquei sabendo, vai ter um café dos pioneiros. Eu sou da época de 2016. Eu estarei nesse café. Eu estou em outra igreja, mas eu vou no café dos pioneiros. Não vai, não. Não vai, não. Não vai. Quem mandou ir para outra igreja? Não é não? Entendeu? É para quem está aqui. Os irmãos estão entendendo, hein? Só para quem ficou. Pode ter saído e voltado. Entendeu? A gente aceita. De volta, sempre. Amém? As portas são abertas, não tem nenhum problema. Mas quem está em outra igreja e ouvir falar desse café e dizer que quer participar, você já impede ele. Já fala, vai, não vai não. Vai não. Quem mandou você ir para outra igreja? Mas você pode ajudar ele, talvez. Né? Você fala, olha, mas vem cá, se você quiser voltar agora para a videira, volta. E a gente aceita no café. Combinado? Ficou claro para os irmãos? Vai ser uma grande bênção. Aleluia. Bem, vamos para a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu estou empenhado, não sei se os irmãos sabem, mas eu estou empenhado mesmo. Para terminar o culto na hora. Aleluia. Quem crê aí comigo? Amém? Aleluia. Eu não senti muita fé nesse amém, não, mas tudo bem. Até porque a gente tem que crer contra... Sim, uma última coisa do Videira News aqui. E quando passar a foto da sua célula, deu um aleluia, glória a Deus. É porque tinha essa parte, né? Mas não teve, você entendeu, né? Foi só um quebra-gelo. Olha só, irmãos, última coisa. Deixa eu ver. Uai, foi recolocado já? Cadê o obreiro Igor? Foi. Ah, tá. Ah, ótimo. Bem, irmãos, mas vai ser os pastores que vão fazer, ô Igor? Como é que a gente combinou mesmo, que ficou melhor? Ótimo. Não, tá bom. Você que é líder de célula, se você no final do culto quiser olhar para ver se a sua célula está representada aqui, se não tiver, você fala para o seu pastor, pastor, está faltando a minha, porque aí os pastores que vão preencher os adesivos para colocar aqui, tá bom? Para ficar aqui o memorial do dia da multiplicação da sua célula, amém? Então ajuda aí os pastores a lembrar. Ótimo, vamos para a palavra do Senhor agora, lá em João capítulo 10, verso 1. João 10, verso 1. Aleluia. Vou colocar aqui meu gravador. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 10, verso 1. Quem achou, diga amém. E só lembrando os irmãos, né, que eu desafiei os irmãos no domingo passado a trazerem Bíblia de papel, Bíblia impressa. Quem estava aqui domingo passado, você lembrou disso, né? Até a irmã Eliane, né, deu um testemunho, testificou, aleluia, trouxe. Isso aí, irmã, ainda bem que trouxe, né? Pensou? Eu falo da irmã, a irmã no dia vai esquecer, pode não. Amém? Porque a partir do primeiro culto, lá no novo prédio, eu vou fazer uma declaração aqui todo domingo com a Bíblia na mão. Aí você vai erguer a sua. E não vale erguer celular, é Bíblia. Amém? Então, você tem mais uma semana aí, ou duas, né, na verdade, para comprar uma Bíblia impressa, tá bom? Para a gente carregar, igual crente. Sabe aquele negócio de crente? Carregar a Bíblia, todo mundo vê. Rapaz, você está carregando a Bíblia, você acredita? Olha que bênção. Aleluia, amém? Vamos lá. João capítulo 1, capítulo 10, me desculpe, verso 1. Eu vou ler até o verso 3, depois eu vou ler o verso 7, depois o verso 9, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Tá bom, Mafra? Fica atento aí junto comigo, a gente vai pular alguns versículos, tá? Então vamos lá. João capítulo 10, do verso 1 ao 3, aí depois o verso 7, depois o verso 9. Está escrito: Em verdade, verdade vos digo,
o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Vai lá para o verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E depois lá no verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Diga aleluia. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez por um instante. Peça para que Ele possa falar ao seu coração a respeito das portas que Ele vai abrir na sua vida. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós evocamos o Teu nome mais uma vez nesse lugar, como igreja, reunidos ao Teu nome, pedimos para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa falar aos nossos corações a respeito dessas portas, ó Deus, que muitas vezes estão fechadas, mas o Senhor tem uma palavra para nós nesses dias, nesse tempo. O Senhor tem posto diante de nós uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Por isso, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos inspirar, nos encher de fé, ó Deus, nos encorajar com essa palavra, para crermos que independente da porta fechada, o Senhor é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. O Senhor é aquele que é o porteiro, o Senhor é aquele que é a própria porta, o Senhor é aquele que abre os caminhos para cada um de nós, e nós cremos que chegou esse tempo, o nosso ano das portas abertas, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Amém, irmãos? Então veja, nós começamos a compartilhar no domingo passado. No domingo passado, nós falamos sobre 4 tipos de portas que podem estar fechadas, mas que o Senhor nos deu uma palavra que iria abrir. Amém? Então, no texto de João aqui, nós vimos o Senhor Jesus falando a respeito de uma porta que o porteiro abre. Esse porteiro é o próprio Deus, porque o pastor, ele entra pela porta, é o próprio Filho, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas aí depois o Senhor Jesus Cristo diz que Ele mesmo é a porta. Por isso, meu irmão, a boa notícia é a seguinte: quando a gente fala de portas abertas, nós estamos falando da nossa posição em Cristo. Você já está nele, o caminho é liberado para você, não é pelo seu mérito, não é pelo seu merecimento, não é por causa de algo que você passou a fazer diferente. Não, é uma questão de você crer corretamente, de você crer que você permanece em Cristo, de você crer que Ele é o caminho liberado para você, o caminho liberado, a porta aberta, sabe, não é um lugar, não é uma coisa, é uma pessoa, é Cristo. Amém? É Cristo Jesus. E aí nós vimos que são 4 portas, são 4 tipos de portas fechadas. Existem, em primeiro lugar, que foi o que a gente falou domingo passado, foi só a primeira domingo passado, portas que as circunstâncias fecham. E qual foi o exemplo que nós vimos no domingo passado? Alguém se lembra? Foi o exemplo de Moisés, quando estava fugindo de Faraó, e Faraó, que era a nação mais rica e poderosa da época, e por isso tinha um exército também mais temido daquela época, daquele momento, que estava perseguindo Israel, que era uma nação, na verdade, de escravos, que estava lá sendo escravizado pelo próprio Faraó e pelos seus soldados. E aí acabou que Faraó, você sabe a história das 10 pragas, que o Senhor mandou sobre o Egito, e no final da última praga, Faraó liberou, todo mundo saía, aí Moisés começou a fugir com o povo, Faraó se arrepende, manda os soldados atrás do povo. E aí quando o povo está lá chegando, pressionado pela perseguição do inimigo, o que acontece? Tem um mar diante deles. Ou seja, uma porta fechada, porque um mar, adiante do caminho, sendo o mar o único lugar de fuga, isso é como uma porta fechada. É ou não é uma porta fechada? Não é? Imagina, você não tem para onde correr, só tem um mar na frente. O que é isso? Porta aberta ou fechada? Fechada. Mas o que Deus fez? Deus abriu a porta, Ele abriu o mar, e o povo passou a pés enxutos. Amém? E enquanto o povo atravessava na parte aberta pelo Senhor, atrás do povo, a porta se fechava. Porque os soldados foram vencidos, afogados, porque o mar se fechou em cima deles. Quantos aqui se lembram da história, amém? Eu compartilhei isso domingo passado, não dá para mostrar isso tudo para você, porque eu preciso falar das outras 3 portas, amém? Mas deixa eu te contar só um detalhe aqui, que eu acho que eu não falei domingo passado. Se você for observar no texto, lá de Êxodo, se você for observar no texto, a Bíblia fala da direção do vento que foi enviado por Deus para abrir o Mar Vermelho.
E se você estudar a questão geográfica da posição do mar e de onde veio o vento, sabe o que dá para você descobrir? Eu não consigo mostrar isso para você agora, mas você pode pesquisar sobre isso. Se você for olhar a geografia lá da região, o lugar do Mar Vermelho e a posição de onde veio o vento, sabe o que aconteceu? O mar, ele passou a ser aberto, não da posição aonde estava Israel em diante. Na verdade, o mar, ele foi aberto a partir da posição, como se fosse uma posição oposta. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Isso é uma palavra da parte de Deus para você. Você que está em casa também nos acompanhando. É o seguinte: antes que Moisés e o povo visse o mar se abrir, na verdade, lá na frente, ele já estava vindo e se abrindo antes deles verem. Então, como se você estivesse aqui diante do mar, ao invés do mar estar abrindo de você para frente, ele está abrindo lá de trás e vindo na sua direção para abrir. O que isso significa? Significa o seguinte: hoje parece que tem portas fechadas diante de você, mas eu quero dar uma boa notícia para você. Essas portas de circunstâncias fechadas na sua vida, meu irmão, você não está vendo, mas Deus já está abrindo a porta lá adiante, e esse momento da porta aberta está chegando até você. Entende? Você não vê agora, mas o Senhor já está fazendo lá adiante. O povo viu o mar fechado, a porta do mar fechada, só que Deus já estava abrindo lá no meio do mar, até que chegou no ponto onde eles estavam. Entende? Deus não começou a partir do povo, o mar que chegou se abrindo até o povo. Então hoje, parece que as portas estão fechadas diante de você, portas das circunstâncias, de uma forma que parece impossível ter saída, parece que está longe de ter uma solução. Mas, meu irmão, tem uma boa notícia para você, essa é a palavra do Senhor para nós: eis que tem o poço diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então hoje os seus olhos não veem, as circunstâncias não estão dizendo isso, muitas vezes as circunstâncias estão dizendo exatamente o contrário, muito ao contrário, mas existe um vento oriental, um sopro de Deus que está abrindo lá na frente e vai chegar na hora certa até você. Quem crê, diga amém. Bem, então isso nós compartilhamos no domingo passado, mas agora nós vamos para o segundo tipo de porta que o Senhor abre. Então, existem portas que o diabo fecha. Você está me entendendo? Então, tem as portas das circunstâncias, que a gente falou no domingo passado, e eu falei rapidamente para você, mas existe um segundo tipo de portas que Deus abre. Fala para o irmão que está ao seu lado, fala: o segundo tipo de portas que Deus abre para você são aquelas que o diabo fechou. Pastor, o diabo fecha a porta. Sim, você está na batalha, você está numa guerra. Vamos ver o exemplo disso, lá em Atos capítulo 12, verso 7. Coloca aí para mim, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Deixa eu abrir na minha outra Bíblia aqui também. Verso 7. Atos 12, verso 7. Vamos lá. Está escrito: eis que sobreveio, Atos 12, 7. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, o anjo. Guarda isso. E o anjo despertou Pedro, dizendo: levanta-te depressa. Acorda, Pedro. Bora. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, porque estava preso, manietado, né? Verso 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Pedro tinha acabado de ser acordado pelo anjo, foi seguindo o anjo, colocou a roupa, as cadeias já caíram ali dos braços dele ali, tudo. O anjo foi seguindo, saindo da cadeia, e Pedro, sabe, pensando que, será que é um sonho, uma visão? O que está acontecendo? Será que é real? Vamos continuar. Verso 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, os guardas chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Aleluia. E aí no verso 11 ainda: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Olha para cá. Existem portas que o inimigo que fecha contra a sua vida. Houve uma perseguição contra Pedro.
Pedro, por perseguição, por causa da obra do Senhor. Pedro não estava preso porque cometeu um crime, claro que não. Foi perseguição. E aí uma porta se fechou na vida de Pedro. Por quê? Aquilo foi um ataque do diabo. Então existem ataques do diabo, investidas do inimigo contra você, que se tornam portas fechadas na sua vida. E qual que é o caminho da libertação? Qual que é o caminho dessa porta se abrir diante de você? Eu vou te dizer, Deus envia o seu anjo para abrir a porta para você. Há um anjo separado da parte de Deus para abrir essa porta que o diabo fechou. Você está me entendendo? Assim como aconteceu na vida de Pedro. Então o que aconteceu? Resumindo a história para você, em Atos 12, o rei Herodes tinha mandado prender Pedro. Virou quase um trava-língua aqui, prender Pedro. Se você conseguir falar isso 3 vezes rapidinho, você ganha experiência. Mandou prender Pedro e colocá-lo na prisão. E ele se levantou contra a igreja e o apóstolo Tiago foi morto. Isso no começo da igreja. E não parecia que as coisas estavam boas para Pedro. Foi um momento que na vida de Pedro, no começo do ministério de Pedro, quero te dizer, parece que era só porta fechada, só resistência. E Pedro ele estava na parte mais profunda da prisão, entre 2 soldados. Então Pedro estava sendo tratado de maneira assim, tão... Como é que eu posso dizer? Tão severa, que tinha 2 soldados por conta de Pedro. 2 ali em cima. E eles o prenderam, com 2 correntes, para ter certeza que ele não sairia. Então ele estava dentro de uma célula, não uma célula, Estava dentro de uma cela, amém? E estava ali ainda preso com 2 correntes, que foram essas correntes que caíram por terra na hora que o anjo chegou. Só que tinha um grupo de crentes reunidos na casa de Maria. Quando Pedro foi preso, esse grupo de irmãos da casa de Maria, eles oraram a noite inteira para que Pedro fosse solto. Essa é a grande questão. Por isso que a oração é tão importante. Por isso que a oração é algo tão resistido, não tenha dúvida disso. Então eles ficaram acordados a noite toda orando por Pedro, porque eles sabiam que isso era algo sério, que poderia impedir o propósito da igreja. E se você for observar a história aqui de Atos 12, você pode depois observar, contando o número de soldados que ficaram empenhados para poder segurar Pedro na prisão, foram pelo menos 16 soldados. Veja qual que era a dedicação desse povo para prender Pedro. Você está me entendendo? Então, às vezes, você tem aquela sensação de que a porta que o diabo fechou na sua vida é uma porta tão forte, tão difícil, que parece que você percebe, um grupo de demônios. Não foi só um enviado das trevas, não. Foram vários para prender você, para fechar uma porta. Mas, meu irmão, não existe porta que resista àquele que tem a chave de Davi nas mãos. Você está me entendendo? Não importa se o inimigo fechou uma porta contra você, o Senhor vai mandar o seu anjo e vai abrir. Então, quando ele estava dormindo, o anjo ele veio até Pedro e falou para ele, olha, coloca a sua roupa que a gente vai sair da prisão. E veja que coisa interessante. Quando o anjo chegou lá na cela de Pedro, Pedro estava fazendo o quê, meus irmãos? Lembra que a gente leu aqui agora há pouco? Pedro estava acordado ou dormindo? Acordado ou dormindo? Dormindo. Sabe por quê, meu irmão? O anjo enviado da parte do Senhor para a sua vida, ele sempre é enviado quando você entra no descanso. Quando você confia. Não é no meio da agonia, não é no meio da inquietação, não é no meio, daquela coisa. Não. Confia no Senhor. É como o Senhor Jesus Cristo lá no barco, no meio da tempestade. Então, veja, o Senhor ele está sempre presente no meio das tribulações. O Senhor sabe dessas portas, sabe que o inimigo mesmo se levantou para fechar contra você, mas como diz lá no Salmo capítulo 46, verso 1, livro de Salmos 46, 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso não importa qual seja a porta que pareça fechada, especialmente uma porta do inimigo, eu tenho uma boa notícia para você, o Senhor está com você. O Senhor, Ele continua com você. Então o inimigo, ele coloca portas de ferro para impedir o que Deus tem para fazer. Só que é interessante que no texto bíblico aqui, no verso 10, volta aí para Atos 12, 10. Está escrito, Atos 12, 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, os guardas, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, qual se lhe abriu automaticamente. Por isso, entenda uma coisa, meu irmão. Se o inimigo tem atacado você e colocado portas fechadas na sua vida, às vezes essa porta que o inimigo tem colocado fechada na sua vida, de repente é no seu trabalho. Às vezes é uma porta relacionada à sua saúde, porque às vezes você vive sendo atacado por determinada enfermidade. Isso é um ataque do diabo, porque a enfermidade não é de Deus, não é vontade do Senhor. É uma porta que o diabo está colocando, fechada. Só que entenda uma coisa, quando o anjo chegou
enviado da parte do Senhor, a porta se abriu automaticamente. É impressionante, sabe? Não existe nada sem propósito na palavra de Deus. Não sei se você viu aí, né, no final do verso 10, o qual se lhes abriu automaticamente. Meu irmão, naquela época nem tinha portão eletrônico. Essa é a primeira porta ou portão eletrônico da história que apareceu. Foi no momento que o anjo foi adiante e aquela porta que estava fechada foi aberta, não pela força do homem, mas pelo poder do Senhor. Você está me entendendo? Por isso, não fique olhando para você, quando o diabo é um instrumento para fechar uma porta. Não, olhe para o Senhor. Meu irmão, aquilo que hoje parece uma porta tão grande do inimigo fechada contra você, meu irmão, vai ser aberta como que de repente. Você vai ter a sensação de ter sido aberta automaticamente. Você fala, gente, que coisa impressionante. Do nada se abriu. Oh, meu irmão, é o anjo enviado da parte do Senhor. O Senhor já separou esse anjo para ir adiante de você. Amém. O Senhor já separou. E é impressionante que nenhum dos guardas viram. Agora, lá no verso 15, vamos um pouco adiante aí de Atos 12. Atos 12, verso... aliás, a partir do verso 12. Vamos ler aqui o verso 12, deixa eu ver aqui minha hora. Não dá tempo. Atos 12, 12. Colocou aí? Está escrito. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e o que, irmãos? O que, irmãos? Oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rod, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Olha que coisa impressionante. Pedro é solto, né? Parece uma piada, é caso de rir mesmo, né? Pedro é solto. Aí Pedro viu que era verdade, saiu da prisão, o anjo sumiu, falou, rapaz, eu estou fora da prisão, é real. Aí o que ele pensa? Vou lá na casa das irmãs lá, desse povo que ora. Os irmãos costumam reunir lá para orar, vou lá. Bateu lá na casa da irmã Maria. Ô de casa, irmãos, estou ouvindo barulho, vocês estão orando aí. Aí chega lá uma das irmãs, sai da oração, ouve a voz de Pedro, fica tão alegre, gente, Pedro está solto. Só que ela ficou tão feliz que ela saiu do portão e foi avisar e deixou Pedro de fora. Olha que negócio mais... Tanto que ela ficou empolgada. E chegou lá, gente, Pedro está solto. Você vê, né? O anjo livrou Pedro da prisão. Mas a irmã deixou a porta fechada para Pedro. O que é isso, irmã? Ajuda aí, vamos abrir a porta. Então, veja. Aí, continuando aqui o texto, né? Verso 15. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim o era. Então disseram, não, esse deve ser o anjo de Pedro. Não é Pedro, não. Pedro está preso. Porque sabendo que ele estava preso lá com 16 soldados. Como é que esse homem sai da prisão? A gente não fez nada, ninguém pagou nada, todo mundo é contra ele, a gente só está aqui orando. Está vendo? Só está aqui orando, parece que está fazendo nada, só está aqui orando. Pois é no meio dessa oração que o anjo do Senhor se levanta, que é enviado para cumprir o propósito do Senhor. Você está me entendendo, amém? Por isso, nunca pense que só estou orando. Meu irmão, oração é muita coisa, é muito mais coisa que você consegue imaginar. Não tenha dúvida, que foi assim que aconteceu essa libertação. Então, veja, é impressionante. E aí, Pedro entra, né? Aí no verso 16, olha aí. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Então, e aí ele foi e deu testemunho para os irmãos, verso 17, está escrito, eles, porém, fazendo um sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou, anunciar isso a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Então, veja, essa porta fechada parecia o fim para Pedro. Mas, meu irmão, impressionante como que o Senhor estabelece o seu caminho de vitória. No momento que tem uma guerra, um levante do diabo, e ao invés de você ficar angustiado, apavorado sobre o que fazer, a resposta do Senhor é a seguinte, é o último texto que eu quero ler desse tópico aqui, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17. Coloca aí, por favor, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17. Vamos ler juntos a uma só voz? Amém? Conseguiu abrir aí? Isso. Não sei se deu para colocar o texto todo, não, mas aí você sobe na hora, né? Vamos ler, acompanha ali na projeção. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, fiquei parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia. Você está me entendendo?
Então o Senhor, Ele é poderoso para fazer, quando você descansa e confia nele. Aqui não está falando de uma postura passiva, até porque no final do texto fala, amanhã vocês vão sair ao encontro deles. Você sai ao encontro do inimigo, que está fechando a porta contra você. Mas a sua vitória vai ser de uma forma que parece que você está assistindo aquilo que o Senhor está fazendo por você. Você crê? Amém? Bem, existe um terceiro tipo de porta que Deus abre, que são as portas que Deus abre quando Ele mesmo tinha fechado na sua vida. Fala para o irmão do seu lado, fala, tem um terceiro tipo de porta que o Senhor vai abrir na sua vida. É a porta que Ele mesmo fechou. Espera aí, pastor. Tem porta que Deus fecha? Vamos ler aqui. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 6. Coloca aí para mim, por favor. 1 Samuel, capítulo 1, verso 6. Está escrito, 1 Samuel 1,6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. O que é essa expressão aqui, né? Cerrado a madre. Na verdade, é como se o Senhor tivesse fechado a porta do ventre. Amém? Então ele estava impedido de ter filhos. Mas o que a Bíblia está dizendo, literalmente? Quem fez isso? Foi o diabo que fez isso? Foi um homem que fez isso? Quem fez isso? O Senhor fez isso. Então veja, você pode ver depois, né, no livro de 1 Samuel, vou contar aqui um resumo da história, para a gente antecipar, ganhar tempo. A jovem senhora chamada Ana, ela ficou muito desanimada porque ela não podia ter um bebê, essa é a história. E o seu marido, né, era casado com 2 esposas, e a outra esposa continuava tendo filhos, ela não conseguia entender. A Escritura diz que o Senhor fechou o útero dela, e fechou as portas da maternidade. Então Deus fechou a porta da maternidade para Ana, momentaneamente, porque tudo tem o tempo de Deus, amém? O Senhor tem o seu tempo, sim, o tempo dele, não o seu, dele, amém? Então existem coisas que você mesmo, sabe, tenta fazer, mas parece que não acontece. Você repreendeu demônios, você creu, você buscou, mas meu irmão, de repente pode ser uma porta que Deus momentaneamente fechou, para te ensinar alguma coisa, para te trazer de repente um entendimento, para poder voltar você para aquele lugar da humildade, do quebrantamento, entende? Para te aproximar de novo dele mesmo, percebe? Então o Senhor permite que circunstâncias acontecem assim. E é impressionante que no meio desse tipo de situação que eu estou falando para você, de Deus fechar uma porta, né? Isso parece estranho. Mas antes de tudo, você tem que ter em mente que Deus é bom. E se a porta ainda não se abriu, é porque Deus não alcançou ainda o que Ele deseja. Você está me entendendo? Deus deseja alcançar algumas coisas na sua vida. Você está me entendendo? Deus, Ele quer alcançar alguns testemunhos seus na sua história. Deus está construindo algo em você. Você está me entendendo? Pastor, o que Deus está construindo em mim? Eu vou te dizer, Deus está construindo Cristo em você. É Cristo que está sendo formado em você. Esse é o projeto de Deus, a formação de Cristo. Lembra quando Paulo falou para os irmãos, né, para os Gálatas, né, que ele estava sofrendo, né, de novo as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Paulo estava escrevendo uma carta para irmãos, para crente, não era para ímpio, tá bom? Então Paulo estava falando que esses irmãos que receberam a carta que ele mandou, não tinha Cristo formado o suficiente no testemunho deles, na vida deles. E muitas vezes, para que Cristo, sabe, se manifeste mais na sua vida, é necessário, momentaneamente, alguém está me entendendo momentaneamente, amém? É necessário, momentaneamente, uma porta fechada. Para que você, nessa busca pela abertura dessa porta, receba mais da imagem de Cristo em você. Porque convém que Ele cresça e que você diminua. Então o Senhor, Ele tem um propósito. Ele é bom. Ele é bom. E veja, é interessante que o próprio nome Ana, né, significa graça. Então, no meio da história de uma mulher cujo nome significa graça, havia uma porta fechada, fechada pelo próprio Deus.
Olha que coisa impressionante. Porque quando a gente fala de uma porta fechada, e ainda mais fechada pelo próprio Deus, fica parecendo que isso é contraditório em relação à graça. Mas o curioso é que Deus fechou a porta do ventre de uma mulher cujo nome era justamente o quê? Graça. Graça. Então, ouça com atenção o que eu vou dizer para você, porque parece estranho e contraditório. Eu sei que pode ser complexo. Eu estou tentando aqui resumir bastante para dar tempo de eu pregar todas as portas, que eu preciso concluir essas portas aqui hoje. Mas portas fechadas momentaneamente da parte de Deus são justamente um ajuste de Deus para manifestar mais graça da parte dele lá na frente. Você está me entendendo? Amém? Mais graça da parte dele lá na frente. Porque é interessante que, através de Ana, que significa graça, estava em jogo, sabe, o levantamento, né, na verdade, do último juiz de Israel e o grande profeta da história da nação judaica, que viria a levantar os primeiros reis. E que depois de levantar o primeiro, que foi Saul, ele mesmo ungiu a Davi. Então, essa história de uma mulher com o ventre aberto, com a porta fechada pelo próprio Deus, estava vinculada à história daquele rei que seria o maior representante dos reis a respeito do rei que viria, o verdadeiro rei, o rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus Cristo. Amém? Porque você sabe, nos evangelhos, Jesus é chamado constantemente de filho de quem? Filho de Davi. Então, é uma história conectada à própria história de Davi, a história de Cristo. Então, uma dispensação iria mudar para sempre na história de Israel. E até mesmo a nossa história estava dentro disso. Então, através de Ana, através da graça, viria o caminho da realeza, porque não tinha rei Israel. Então, esse momento de porta fechada, do ventre fechado, na vida daquela mulher, cujo nome era Ana, e essa porta foi fechada pelo próprio Deus, estava, na verdade, começando a história dos reis. Pastor, como que isso se aplica à minha vida? Eu vou te dizer. Tem portas que Deus mesmo fecha na sua vida momentaneamente para poder fazer gerar a realeza dele em você. Isso é caminho da graça. Porque você vai reinar em vida é quando você recebe a abundância da graça. Abundância da graça. Então veja como que parece estranho por um momento, mas essa é a conexão que você percebe em todo o texto. Então Deus, ele não fechou a porta porque ele é mau, ele fechou até o tempo certo chegar, até que o nome dele fosse glorificado. Entende? Então, antes que a porta se abra para a graça agir, Ana teve que chegar ao fim de si mesma. E esse é o caminho. Você está me entendendo? O propósito principal de uma porta que o próprio Deus fecha, eu vou te dizer, é para você chegar ao final de si mesmo. Pastor, o que é chegar ao final de mim mesmo? Eu vou te dizer, é quando você já tentou de tudo, literalmente tudo, e parece que não aconteceu nada. Aí, você está lá, no fundo do poço, fez tudo que sabia fazer, orou todas as orações, repreendeu todos os demônios que você conhece, e até os desconhecidos você repreendeu. Senhor, até os que eu não conheço, está tudo repreendido, amarrado, sai. E parece que nada aconteceu. Aí o que você faz numa hora dessa? Esgotou, acabou. Você chegou ao final de si mesmo. Aí você se rende e fala, Senhor, se não for o Senhor fazendo, nada será feito. Porque tudo aquilo que eu podia fazer, eu fiz e não consegui. Ninguém foi por mim, ninguém me ajudou, me sinto sozinho, acabaram as minhas forças, acabaram os meus recursos, não tenho mais ideias, não tem mais o que pode ser feito. Se o Senhor não fizer, nada será feito. Aí sim, a porta da graça se abre e começa o caminho da realeza na sua vida. E você é promovido, e você é levantado. Então, enquanto Deus não abre a porta que Ele mesmo fechou, faça como Ana. O que Ana fazia? Ana ficava na presença de Deus, clamando por essa graça. Por isso a hora vai chegar, algo grande vai acontecer, não tenha dúvida. Faça como Ana. Ana ficava indo, orando, ficava indo lá no templo. E era uma mulher de tamanha oração, né, que até o próprio sacerdote ali, quando viu ela orando lá, falou, mas peraí, você parece estar embriagada. Ela estava tão tomada por essa questão, para ser resolvida diante de Deus, e indo à presença de Deus, e orando e buscando, que ela foi até mal interpretada. É impressionante. E num dia que Ana estava tão desanimada, chegando ao fim de si mesma, num desses dias que ela foi orar,
foi quando ela disse para o Senhor, estou contando a história para você, depois pode ver tudo isso em 1 Samuel. Então ela disse: Senhor, se o Senhor me der um bebê, eu vou te devolver o bebê e o deixarei viver no templo. Vai ser para o Senhor. Então veja, no meio de uma porta fechada, pelo próprio Senhor, um propósito começou a se cumprir. Um grande profeta se levantou. O homem que foi usado para trazer essa transição de uma dispensação na história do povo de Deus. O povo de Deus que não tinha rei, passou a ter rei, logo após a vinda de Samuel, que ungiu o primeiro rei e ungiu de fato o rei que mais representa aquele que é o rei dos reis, o filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Então muitas coisas estavam por detrás dessa circunstância. Olha para cá, meu irmão, minha irmã, você que está em casa também. Não seja, tomado pelo desânimo diante de uma porta fechada. Eu quero te dar uma boa notícia a respeito da porta fechada, inclusive aquela fechada pelo próprio Senhor. A boa notícia é o seguinte: se tem uma porta fechada, e se é o Senhor mesmo que fechou, é porque o Senhor tem um propósito grande lá na frente. Ele está construindo um testemunho na sua história, que não seria levantado esse testemunho, se não fosse a porta fechada por Ele mesmo. Você está me entendendo? Se não fosse a porta fechada por Ele mesmo. Por isso, não é porque uma porta está fechada hoje, que isso seja permanente, claro que não. Não é. Então você pode não ter visto aquilo que você acredita, mas isso não significa que não vai acontecer. Então permaneça em fé. Não fique, se amargurando com o Senhor, com as circunstâncias, com o inimigo, com todo mundo. Não, não. Simplesmente descanse no Senhor. Ele está para abrir portas que antes estavam fechadas na sua vida. Eu não sei em que área da sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza mesmo, que tinha portas que antes estavam fechadas pelo próprio Senhor na sua vida. Mas nesse ano de 2024, você vai ver essa palavra se cumprindo para você. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. É o Senhor colocando. Ele vai abrir para você e um grande propósito vai se cumprir. O Senhor está construindo um testemunho em você. Amém. Quarta e última porta. Para a gente encerrar, quero já chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. Lá em João capítulo 20, verso 19. João 20, 19. João 20, 19, está escrito: ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana, irmãos? Domingo. Aí está escrito: trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Amém. Entre os capítulos 20 e 21 de João, o Senhor Jesus apareceu 3 vezes para os discípulos, sempre no primeiro dia da semana. Esse é o motivo da gente reunir no primeiro dia da semana. Amém? Então, na lei, o povo de Deus congregava no último dia, aos sábados. Mas na graça, nós nos congregamos ao nome do Senhor aos domingos. Você está me entendendo? Amém? Não é que é proibido reunir nos outros dias. Não, claro que não. Mas é porque o primeiro dia da semana foi o dia escolhido pelo Senhor para se encontrar ressuscitado nas primeiras 3 semanas com os discípulos que estavam reunidos no primeiro dia da semana. Amém? Então, em João capítulo 20, Jesus tinha acabado de ser crucificado, ressuscitado dos mortos. E numa noite os discípulos estavam lá reunidos, como que numa sala. E eles tinham fechado a porta para ter certeza que ninguém mais ia entrar, porque eles estavam com medo dos judeus. Pastor, qual que é essa quarta porta? São as portas que você mesmo fecha. Então tem portas fechadas pelas circunstâncias, tem portas fechadas pelo inimigo, tem portas fechadas pelo próprio Deus, mas tem portas que você mesmo fecha. E a questão é: pastor, como que eu fecho uma porta na minha vida? Está escrito aí no texto. Volta aí para João 20, 19, observe. Ao cair daquela tarde, o primeiro dia da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos, com o que dos judeus? Irmãos, qual que é a palavra? Medo. O medo é um instrumento que faz com que você mesmo feche algumas portas. Os discípulos trancaram aquela porta, eles mesmos, por medo dos judeus. Eles foram movidos pelo medo.
Por isso que o perfeito amor, que é o amor de Deus por você, não é o seu amor pelo Senhor, amém? Porque o amor perfeito é só de Deus para com você, nunca o nosso para com Ele. Você está me entendendo? O perfeito amor, o que ele faz com medo? Lança fora todo o medo. E o inimigo, ele sabe disso, que é o amor do Senhor, que é essa grande verdade do amor incondicional, da graça, do favor imerecido na sua vida, que faz remover o medo da sua história. Porque se você tem medo, a porta se fecha, o favor não se manifesta, fica tudo trancado, entende? Dá até para imaginar a tensão deles naquele instante, que eles estavam com medo dos judeus, estavam sendo perseguidos. É como se alguém até dissesse para ele: será que está tudo trancado mesmo? Volta lá, verifica, está trancado. Então veja, eles eram os líderes da igreja, só que eles estavam com medo, no começo da história da igreja. Eu não sei qual que é o medo que você tem, mas uma coisa eu sei: muito medo tem cercado você. Às vezes em uma ou duas áreas da sua vida, ou às vezes em várias áreas. Às vezes é o medo do dinheiro não dar para pagar as contas. Às vezes é o medo do casamento não dar certo, não prosperar. Às vezes é o medo do filho adoecer e a doença parece que não sara, não se resolve. Às vezes é o medo de perder o emprego. Às vezes é o medo de não conseguir liderar uma célula que multiplica, né? De repente um líder aí. Porque aqui estavam os líderes da igreja, com a porta trancada por eles. Eles fecharam a porta porque estavam com medo. Com medo. Só que a Bíblia diz que de repente o Senhor Jesus apareceu no meio deles. Imagino, né, o Senhor Jesus vindo até a porta que estava trancada. Ele certamente bateu, que a Bíblia diz que o Senhor é aquele que bate na porta. Amém, lá Apocalipse. Só que eles não atenderam porque eles estavam com medo. Só que o que Jesus fez? No meio daquela circunstância de medo, através de portas que eles mesmos fecharam, trancaram, porque estavam com medo, o Senhor Jesus, Ele não tentou destrancar a porta, Ele não tentou derrubar a porta, mas Ele atravessou a porta para chegar até eles. Eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Até mesmo aquelas portas que você fechou através do medo, aquelas portas que você fechou pela razão errada, você errou, você falhou, não deveria estar com medo nessa situação, não deveria ter trancado essa porta. Meu irmão, o Senhor, Ele vem e atravessa essa porta para se encontrar com você. Você está me entendendo? Ele não vai deixar você, Ele não vai abandonar você. O que Deus quer mostrar para você é que as portas fechadas não podem pará-lo. Não pode. Não pode. Porta fechada não pode impedir o que Deus tem para você. Não pode, irmãos. Não pode. Como é que você sabe, pastor? Ah, meu irmão, porque eu já passei por muita porta fechada. E eu continuei. E eu continuo. Porque todas as vezes eu tenho visto o Senhor atravessar a porta fechada e vir na minha direção e me tirar do meio dessa situação de medo, dessa porta que eu mesmo fechei e que eu não deveria fechar. Você está me entendendo? Talvez pessoas tenham fechado a porta do seu sucesso, do seu avanço. Talvez a maneira que você foi criado tenha fechado portas para você. Você se sente em desvantagem, você se sente incapaz de avançar por conta de tudo que aconteceu, a maneira que você nasceu. De repente você não foi criado pelo seu pai, pela sua mãe, foi abandonado, foi deixado. Ou talvez até você foi criado pelo seu pai, pela sua mãe, mas você foi preterido. Você não era o filho predileto, muito pelo contrário, você era sempre o filho deixado por último. O diabo pode ter trancado portas na sua vida, mas portas fechadas que impediram você de avançar, e isso por muito tempo. Eu quero dizer, a boa notícia é que Deus não precisa abrir porta nenhuma, Ele passa pela porta. Ele passa pela porta. Por isso, você tem que estar incendiado com essa verdade no seu coração, meu irmão. Esse é o apelo que eu faço para você. Inclusive, já fique em pé, por favor. Diga para o irmão que está do seu lado, fala para ele: as portas fechadas não podem parar você. Fala: as portas trancadas não podem impedir você. Porque o Senhor Jesus Cristo
é aquele que atravessa a porta e ele vem para te dizer: paz, paz, paz sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Eu quero chamar você para cantar uma canção muito simples. Eu acredito que a gente nunca cantou aqui na videira de Recife, mas eu suponho que a letra está aí, não está? Mafra, favor de Deus. Nós vamos cantar essa canção. A gente ainda tem 5 minutos dentro do horário, mas eu quero chamar você para cantar essa canção, que é bem fácil. Favor de Deus. Vamos lá, a gente precisa da letra, hein? Favor de Deus, disco praise. Achou ou não? Tá, né, não tem internet mesmo, mas vamos lá. Filho de Ouça. Davi, sei que estás nesse lugar. Na multidão. Na multidão. Eu clamo o teu nome. Eu clamo o teu nome. O seu favor. O teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Olha para cá, olha para cá. A letra é só isso, é só essa parte, uma letra bem curta. Amém? Quantos aqui já conheciam essa música? Deixa eu ver se alguns irmãos, alguns poucos irmãos, né? Essa é uma banda lá eu ia falar de Goiás, na verdade é de Brasília, mas é um ministério que começou em Goiás, Disco Praise. Então é muito simples a letra. Então eu quero te chamar para você cantar agora com todo o seu ser. Amém? Amém? Então vamos começar do início, vamos cantar mais uma vez e a gente vai encerrar orando, amém, em nome de Jesus. Então com todo o seu ser, amém, ministre essa canção, Senhor. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Mais uma vez, filho de Davi. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus! O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o
só as vozes, o favor de Deus. Deus é o que abre as portas. Vamos lá, mais forte. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonarás. Maravilhoso, forte e poderoso. Mais uma vez, o favor de Deus, só as vozes. O favor de Deus é o que abre as portas. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso. Feche seus olhos, deixa eu orar por você por um instante. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante de Ti nesse ano de 2024. Nós temos grandes expectativas em Ti. A nossa expectativa não é em nós mesmos, em nenhum outro homem. Nossa expectativa é totalmente no Senhor. E nós cremos nessa palavra, que o Senhor tem colocado diante de nós portas abertas, e esse é o nosso ano das portas abertas. Pai, mas nós estamos aqui nessa noite para reconhecer que muitas portas foram fechadas nos últimos tempos. Portas fechadas às circunstâncias, portas fechadas pelo inimigo, portas fechadas que o Senhor mesmo fechou, portas fechadas que nós mesmos fechamos. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor não precisa de porta alguma aberta para estar conosco, porque o Senhor é aquele que atravessa a porta para estar no nosso meio, conosco. Nada pode nos separar do seu amor. Nenhuma porta fechada permanece diante de Ti, porque Tu tens a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Por isso eu declaro, ó Pai, em nome de Jesus, que portas sobrenaturalmente se abrirão automaticamente na vida dos meus irmãos nesse tempo, porque chegou o ano, o nosso ano das portas abertas, em o nome de Jesus. E nessa semana, nesses próximos dias, já serão vistos sinais dessas portas se abrindo, ó Pai, na casa, na família, na saúde, na vida financeira, no ministério, nas células, no discipulado, em todas as áreas, para a glória do Teu santo nome, porque o Senhor é aquele que é o porteiro que chegou para abrir todas as portas. Nós estamos em Ti, por isso todas as portas estão abertas diante de nós, porque o porteiro chegou e Ele já abriu, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vai debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus, amém. Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala para ele: meu irmão, o porteiro chegou e ele já abriu a porta para você, amém, aleluia.